Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, o primeiro Bom Dia Gigante de 2022. E aí, como foi a passada do ano? Tudo tranquilo? Com saúde? Com a família? É o que mais importa. E hoje eu vou trazer muitas notícias aqui nesse Bom Dia Gigante, recheado de informações, então eu peço para você fazer apenas o seguinte: se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações e, claro, compartilhar. Copia o link e joga para todo mundo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa, o Bom Dia Gigante já está no ar e trazendo muitas informações e, como eu disse, o ano do Vasco começa oficialmente hoje, até porque vamos ter a reapresentação do elenco do Vasco para o técnico Zé Ricardo, visando os trabalhos para a temporada 2022. Mas que elenco, Emerson? Pois é, essa é a pergunta, até porque muitos jogadores saíram, o Vasco contratou muito pouco até agora e esse elenco do Vasco está bem defasado. Mas em relação a isso, 5 dos 6 jogadores contratados oficialmente estarão nessa apresentação ao técnico Zé Ricardo. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Edmar, além do zagueiro Anderson Conceição, o volante Yuri Lara e o meia Isaac. Já o zagueiro equatoriano Luiz Cangá não vai se apresentar porque, como trouxe o GE.com, ele testou positivo para a Covid-19 e vai ter que esperar alguns dias para aí sim treinar com os outros jogadores. E vai ter outras novidades, Emerson? Já já eu te conto aqui nesse Bom Dia Gigante. 2 outros jogadores devem ser confirmados hoje como jogadores do Vasco. Eu falo do atacante Raniel, que vem do Santos, e o meio-atacante Vitinho, que vem do Corinthians. Os 2 jogadores, inclusive, fizeram postagens. O Raniel colocou ontem no seu Instagram que já estava vindo para o Rio de Janeiro e deve se apresentar hoje ao técnico Zé Ricardo. Já o meio-atacante Vitinho também fez uma postagem, não disse o destino, mas fez essa postagem já no avião e também deve chegar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao treinador e aos demais companheiros. Os 2 jogadores chegam por empréstimo até o final do ano. Eles vão fazer exames médicos e, se forem aprovados, vão ser anunciados oficialmente pelo Vasco como novos contratados da temporada 2022. E aí, torcedor, Raniel e Vitinho, o que você acha? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E outro elenco de destaque hoje no Vasco é o time sub-20, que se apresenta e viaja hoje para o interior de São Paulo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico Igor Guerra já definiu os 22 jogadores que estarão nessa delegação. Dos 30 que foram anunciados, 8 ficarão no Rio de Janeiro de stand-by. Esses 22 jogadores são os seguintes, você tá vendo aí na tela a arte: goleiros, Pablo e Cadu; laterais, Saulo, JP Galvão, Leandrinho e Julião; zagueiros, Eric Pimentel, Zé Vitor e Vitão; meias, Andrei Santos, Barros, Marlon Santos, Marlon Gomes e Rodrigo; atacantes, Eric Marcos, Cachoeira, Tavares, Juan, Figueiredo, Marcos Dias, Ryan e Vinícius. Mas será que esses jogadores foram bem escolhidos? Quem vai analisar é nosso comentarista Jean Faísca. Conta pra gente, Jean! Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante! E ontem, com exclusividade, o canal trouxe aí através das suas redes sociais os 22 escolhidos do técnico Igor Guerra para a Copinha 2022. O Vasco que faz a sua estreia em torneio no dia 5. Nenhuma grande novidade nessa lista. Eu acredito que o técnico Igor Guerra deve ir, num primeiro momento, com uma equipe bastante experiente, aquela equipe que vinha jogando no final do ano passado. Tem aí essa mescla com os jogadores novos do Sub-17, nenhum destaque do Sub-17, além do GB, que por motivo de contusão não foi relacionado, mas o Eric Marcos está na lista, o Paulinho, lateral direito, está na lista, o Andrei Santos, que não poderia ser diferente, o grande destaque dessa equipe, está na lista, o Marlon Gomes, seleção brasileira Sub-17, está na lista. Enfim, eu acho que ele vem aí com uma mescla para esse torneio, que é um torneio que eu confesso ao torcedor vascaíno que eu me amarro de montão, procuro sempre acompanhar, e eu acho que do meio para frente aí, a gente que é ansioso e logo quer ver uma escalação, eu acho que ele pode vir aí com o Rodrigo, que é o volante de mais marcação que ele tem no elenco, o Marlon Gomes, como eu falei, seleção brasileira, junto com o Andrei. E na frente, ele deve vir aí com o Vinícius, já experiente. Aliás, o Vinícius que trate de fazer a diferença
nessa Copa São Paulo? Ele e o Figueiredo, que são jogadores que já tiveram inúmeras oportunidades no profissional, desceram e não podem ir lá pro sub-20 para atrapalhar. Tem que ir para ser o diferente, para fazer algo a mais do que vinham fazendo. E compondo esse ataque aí junto com o Vinícius e o Figueiredo, acredito que o Marcos Dias deve fazer aí, ele que veio no final do ano espetacular, um dos artilheiros aí da equipe sub-20, deixando aí o Tavares, que veio do Internacional, no banco. Acredito que do meio para frente essa aí deve ser a equipe do Vasco para essa copinha. E como você sabe, o Atenção Vascaínos vai fazer uma grande cobertura aí da Copa São Paulo, trazendo aí todas as informações para o torcedor do Vasco. Valeu, galera. Tamo junto. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Ainda sobre a Copinha, o Vasco está no grupo 24 com 3 outros clubes, o Lagarto do Sergipe, Rio Claro de São Paulo e o SCA Brasil também de São Paulo. O Vasco estreia na quarta-feira às 11 da manhã contra o Lagarto. Já a situação do Vasco, que briga pelo título, até porque esse título da Copinha só veio uma vez, em 1992, com aquele time que tinha Valdir, Pimentel, Leandro Ávila, entre outros. Mas será que o Vasco vai em busca de tentar recuperar esse título que não vem há 30 anos? Segundo o gerente da base, Rodrigo Dias, o Vasco vai sim buscar ser campeão da Copinha. Em toda e qualquer competição que o Vasco entra para vencer, né? Foi assim que a gente conquistou uma competição nacional, que foi no Sub-14, o Brasileirinho. No Sub-17, a gente chegou na final, né? Quando a gente olha para trás, o Vasco foi campeão da Copinha em 92, em 2019 chegou na final, em 2020 chegou nas quartas de final, então não é diferente, né? A gente vai em busca, né, do título, sem dúvida, porém com o pé no chão, com muito trabalho, né? A gente vai com a equipe nova, porém que a gente confia porque tem muita qualidade, mas de muito trabalho, muita humildade, pé no chão, né? A gente está focado no primeiro jogo, que vai ser um jogo difícil contra o Lagarto, depois tem o Rio Claro e tem o terceiro jogo, que vai ser o jogo contra os anfitriões, que é o SCA Brasil. Então a gente vai passo a passo, jogo a jogo, porque não adianta a gente pensar em chegar lá sem antes passar da primeira fase. E não adianta a gente pensar em passar da primeira fase sem antes pensar na nossa estreia, né? Então a gente é muito pé no chão, vai jogo a jogo, mas toda e qualquer competição que o Vasco dispute, seja ela estadual, regional, nacional ou internacional, a gente entra para vencer. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o zagueiro Leandro Castan praticamente está fora mesmo do Vasco. Ele respondeu a uma conta no Instagram, Vasco para Todos, que não vai se apresentar hoje com o elenco e está praticamente fora do Vasco. Falta apenas negociar a rescisão de contrato e quando isso acontecer, aí sim vai ser anunciado oficialmente a saída deste zagueiro. E olha, uma informação importante, 2 jogadoras do time feminino do Vasco estão fora do clube. Trata-se de Anne e Dani Barão. Segundo informações de bastidores, o Vasco deve salários atrasados ao time feminino, que é uma vergonha, e por isso pode estar motivando a saída dessas atletas. A gente vai buscar a informação correta e vai trazer aqui nesse canal Atenção Vascaínos, até porque é uma vergonha, mais uma vez, o Vasco devendo salários até para o futebol feminino. E para encerrar,
o Vasco vai fazer a segunda semana de treinamentos no CT João Avelange, em Pinheiral, interior do Rio de Janeiro. Esse CT pertence à CBF e foi cedido ao Vasco a baixo custo. O técnico Zé Ricardo fez esse pedido para que tivesse uma semana de treinamento fora do Rio de Janeiro para ter uma convivência melhor com esse novo elenco e os jogadores se conhecessem, já que vai passar toda essa semana fora do Rio de Janeiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E eu tenho certeza que você tá doido para saber sobre a situação de reforços para o Vasco. E quem traz todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Bom dia, grande Emerson Rocha, um grande abraço para você, para todos ligados no primeiro Bom Dia Gigante de 2022. Estamos chegando aqui para trazer algumas informações importantes para o torcedor do Vasco que está aflito na reapresentação que está acontecendo agora no CT Moacir Barbosa. De um elenco diminuto, de um elenco que tem poucos jogadores, e aqueles que foram contratados, já um desfalque do zagueiro equatoriano Luiz Cangá, que está com Covid, vai cumprir a quarentena no seu país e vai perder aí pelo menos de 10 a 14 dias nesse período para começar os treinamentos. E o torcedor do Vasco pode estar perguntando, mas a gente não tem elenco, a gente não tem time. É verdade, está muito enxuto, está muito diminuto. A direção do Vasco, através do Carlos Brasil, tem trabalhado para buscar jogadores, mas como a gente disse na semana passada inteira, sem grana, buscando jogadores sem ter dinheiro, de repente fazendo aí o uso das pratas da casa. Bruno Gomes pode ser incluído em alguma negociação, o MT também pode ser incluído em alguma negociação para que o Vasco possa ter jogadores, porque contratar mesmo, colocar dinheiro em cima é muito complicado. Mas o Carlos Brasil já me disse isso já há algumas semanas, de que a princípio o elenco não estará fechado agora. O Vasco vai dar brechas até o Campeonato Brasileiro, para não cometer os erros que cometeu em 2021, quando, por exemplo, abriu mão de contratar jogadores do Campeonato Carioca que acabaram sendo importantes para Goiás, no caso o Aleph Manga, e o Chay, no caso do Botafogo, que brilharam no estadual, e o Vasco preferiu contratar jogadores com mais grife. Então o elenco vai estar aberto para esperar o Campeonato Carioca, jogadores que sejam destaques, que de repente possam ajudar sim numa Série B. Estarão dentro de um orçamento do Vasco, e além da questão orçamentária, tem também a questão técnica e de competição, e também da área médica, física, da parte saudável que está sendo tão apregoado por essa nova direção de futebol e também pela comissão técnica. Claro que o Vasco precisa de reforços para agora, porque até, por exemplo, para fazer um coletivo tá ruim, porque não tem zagueiros. Teve aí o Luiz Cangá fora, como a gente disse, tem o Anderson Conceição que está chegando, tem o Ulisses e Menezes, dois jogadores jovens. O Ulisses já chegou da base desde o ano passado, o Menezes está subindo agora, mas é muito pouco, porque o Castan não vai se reapresentar, já declarou que não vai se reapresentar, o Ricardo Graça indo para o futebol japonês, e aí o Vasco precisa contratar, e vai contratar mais zagueiros, é certo, é quase uma prioridade. Lateral direita, como a gente já informou, o Vasco tem engatilhado um jogador praticamente definido, dependendo aí de questões burocráticas para trazer esse jogador, e do meio para frente talvez seja isso, espere um pouco o campeonato começar, os treinamentos, para ver quais são as necessidades mais urgentes. Todo mundo sabe, o Carlos Brasil, o Zé Ricardo, que o elenco precisa ser reforçado em todas as posições. Mas, de repente, ver os treinamentos, ver nos jogos, de repente fazer um jogo-treino ali, outro jogo-treino acolá, vai dar condição de que se analise melhor quais as necessidades mais urgentes. É claro que o Vasco, por exemplo, não tem atacantes, tem apenas o Raniel, que está chegando, Daniel Amorim não chegou a um acerto salarial, e o Vasco busca o Luiz Amarija. Esse sim é um jogador que o Vasco está atrás.
Mas existe o velho entrave do Vélez Sarsfield. O jogador está discutindo, não temos a informação ainda concreta, se iria se apresentar hoje ao Vélez, clube que detém os direitos federativos do jogador. A princípio, ele nem se apresentaria e poderia ficar à disposição para a negociação. Mas, como tem contrato, talvez tenha que se apresentar sim, mas ele não quer ficar na Argentina. O Vasco tá para fazer a proposta, o Vélez Sarsfield tá fazendo um pouco de jogo duro. Na semana passada disse até que só venderia o jogador, mas não vai acontecer. O Vasco pode até fazer uma proposta para tentar parcelar um empréstimo ou até mesmo parcelar uma compra, porque o jogador tem um contrato se encerrando no meio do ano e aí, de repente, para o Vélez não seria tão vantajoso emprestá-lo por 6 meses para em junho, julho ele estar completamente livre. Esse entrave é que está pegando. O jogador, como eu disse, está afim. O Vasco está muito afim, entre jogador e Vasco está tudo ok, mas a situação envolvendo o Vélez Sarsfield é preocupante. Então a informação nesse momento é essa. A torcida do Vasco está muito aflita em relação a quem o Vasco vai contratar. Como ter um elenco recheado, mas não espere que o Vasco vai ter os 27 jogadores de linha já agora, mais os goleiros. A ideia é exatamente essa, contratar para posições hoje que faltam, volto a dizer, zagueiros fundamentalmente e jogadores para o ataque, mas talvez com os volantes que tem consiga já começar a treinar, observar. Meias, tem o Isaac que está chegando, o Vitinho também deve chegar, tem o Nenê, o próprio Laranjeira, não são jogadores tirando o Nenê de grande porte, mas é isso, o técnico Zé Ricardo está querendo observar esse grupo para saber que time colocar em campo. Expectativa muito grande em relação a essa semana, que é uma semana decisiva, porque além dessas contratações, dessas necessidades, tem também aí as questões envolvendo Castan e Vanderlei, que são 2 problemaços, e talvez as negociações de Bruno Gomes e MT, que o Vasco pode até de repente receber algum jogador em troca, receber um dinheiro e um jogador em troca seria fundamental. Bruno Gomes é o principal deles, talvez indo para o Inter pagando um empréstimo e talvez aí incluindo algum jogador para ter o volante. E o MT também na expectativa em relação à questão do Atlético do Paraná. O Volta Redonda, que tem 30% do passe, confirma que não sabe absolutamente de nada, não pode nem entrar na negociação, até por questão de lei da FIFA, mesmo sendo dono de parte dos direitos federativos, mas é parte minoritária, e o Vasco vai ter que tocar, mas o Volta Redonda também está antenado. É uma semana de muita costura, muita coisa para acontecer, mas precisa acontecer, porque o panorama, pelo menos por enquanto, é preocupante. Valeu, Emerson! Logo mais a gente se vê na nossa live tradicional a partir de 7h30 da noite, a primeira do ano de 2022. Segue o Bom Dia Gigante, feliz ano novo para todo mundo. Tchau, turma! Valeu, Flávio, obrigado pelas informações. E uma informação que o Flávio passou logo depois que gravou esse vídeo, que ele conseguiu junto ao empresário que está nessa negociação do Luiz Amarídia, a informação é a seguinte: o jogador atacante paraguaio não vai se apresentar hoje ao Vélez, o que demonstra o interesse dele de sair do clube argentino e aí negociar com outro clube, que pode ser o Vasco, que está tentando essa contratação de Luiz Amarídia. E você, torcedor, gosta dessa contratação? Acha que vai ser um bom reforço pro Vasco? Comenta aqui embaixo e não deixa de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque aqui no canal Atenção Vascaínos 2022 a gente vai fazer um trabalho ainda mais bacana, com credibilidade, informações corretas, do jeito que você gosta, do jeito que você merece, porque a gente faz jornalismo com muita categoria, do jeito que o torcedor do Vasco merece. Grande abraço para vocês, ótima segunda-feira. Você que ainda não viu, tem o Acorda Vascaíno lá no canal AV+, é só correr lá e assistir o nosso canal, que tá bem bacana também, o nosso segundo canal. Grande abraço, hoje tem nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, com certeza com muitos detalhes, com muita resenha para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima segunda-feira, a melhor de suas vidas. Tamo junto, valeu, fui!